Boa noite, konbanwa. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, ohayou gozaimasu, pessoal do Brasil. Vamos começar a nossa live, sexta-feira à noite, aqui no Japão. Convidado especial. Dá aquele update do que tá acontecendo, porque eu tô recebendo tanta mensagem de assim, não, como é que tá a crise aí? Ou então, pessoas mandando mensagem assim, não tá, eu tô com visto já tirado, já estou pra ir pro Japão, só que não consigo embarcar porque não estão colocando no emprego. Então assim, o que está acontecendo então? Que eu não estou sabendo. Então a pessoa certa pra aqui falar comigo, que tem todas essas informações, vai passar pra gente hoje aqui, é o Cláudio Suzuki. Ele já fez live comigo aqui várias e várias vezes, sempre fazendo esse update, né? O Kairi, do que tá acontecendo, a situação do Brasil, a situação... Ele, né, vai aqui, vai pro Brasil, vem pro Japão, volta. Então tá sempre por dentro aí de dados, pesquisas da nossa comunidade. Então ele vai estar aqui com a gente hoje. Fábio, olá! Genki desu ka? Tenki wa dou desu ka? Brasil samui? Fábio, olá. Outro Fábio também, sempre seguindo. Boa noite. Marcelo, Tanis, Alex, tudo bem com vocês? A Cláudia, a hora que você estiver disposto aí também, só me dá um oi, tá bom? Né? Agora aqui a gente ainda tá na época da chuva. Gente, amanhã é Tanabata. Ah, Leandro aí. Olá. Tanabata é Festival das Estrelas. Tem até um link aí embaixo. Tem vídeo no YouTube falando sobre isso. Tem link. Então as crianças, as famílias que estão no Japão, que a criança voltou hoje com bambu pra casa e não tá entendendo por que esse pedaço de bambu tá fazendo sua casa, dá uma olhadinha nesse vídeo. Tem lá no YouTube. Só pesquisar Nihongando Tanabata. É Tanabata. Tanabata. O Kaito voltou pra casa falando Hanabata, Hanabata. Eu falei, não, Kaito, é Tanabata, Hanabata, Tanabata. Ficou meio confuso, né? Boa noite, Priscila. Tudo bem com vocês? Né? Obrigada, Lilia. Inclusive, hoje tem também Nihongando na cozinha. Tem receita de chahan, né? Chahan, aquele arroz fritinho. E foi um pedido de alguém, né? Alguns dos seguidores lá. Então, quem quiser saber a receita, bem facinho de fazer, né? Dá uma olhadinha lá no canal. Calma aí, minha caneta. Boa noite, Masami-san. Konbanwa. Boa noite, boa noite. Aqui no Brasil tá chovendo também. Aqui no Japão também, tá? Nessa época de chuva, a umidade tá lá em cima. Aqui tá tudo bem. Genki desu, Elias. Obrigada por perguntar. Pode chamar, tô no aguardo, vamos chamar. Ame furimashita. Né? Na live que eu fiz hoje mais cedo, no Portal Mi também, eles estavam falando... Eu perguntei, e o pessoal falou, nossa, tá chovendo muito, tá frio. Eu falei, aqui também tá chovendo muito, mas não tá tão frio não. Deixa eu ver o que aconteceu. Me veio uma mensagem que eu não li. Não tô conseguindo chamar. Cláudio Suzuki, eu não tô conseguindo chamar você. Ok? Tô no aguardo? Tá escrito, tô no aguardo. Pode chamar, tô no aguardo. Mas eu não consigo chamar não, tá? Só pra você ficar sabendo. E o pessoal que tá aí assistindo, de onde que vocês são? Tem alguém nessa situação me perguntando pelo inbox o que está acontecendo com, né, os empregos aqui no Japão. Já entra, ele mandou mensagem. Tudo bem, não tem problema, vou conversando com o pessoal aqui. Porque começa aos pouquinhos, né? O pessoal me perguntando o que tá acontecendo com os empregos. Porque aqui no Japão a gente vê bastante oferta de emprego. Eu não sei em questão das fábricas, mas assim, a gente vai nas ruas, assim, nos restaurantes, no comércio em geral, sempre lá, né? Pronto? Que tem vaga de emprego, então você fica assim, tem, né? E é conseguindo vir porque não tem colocação. Aí você fica meio que sem saber o que tá acontecendo. Então vamos conversar com ele. Saiki, Nagoya. Deixa eu ver aqui. Tá adicionando. Vamos ver se vai aparecer agora. Adicionando. Boa noite, Douglas Fernando. Aê! Ohayou gozaimasu. Eita, tá Isogashi hoje, hein? Hisashiburi! Quanto tempo, né, que a gente não conversa numa live? Faz tempo, né? Tudo bom? Faz a gente tempo, fez, né? Acho que foi em fevereiro, né? Nossa, fevereiro. Antes do fechamento do ano fiscal, acho que, se não me engano, que foi.
Tudo certo por aí? Tudo certo, mas a gente tá cada vez mais curioso, assim, o que está acontecendo. Ó, Marcelo já tá falando, hoje tá exigindo mais Nihongo também. A Ciane é um assunto que tem muita curiosidade no momento, né? Sim. Muita gente mandando inbox. Então, o que eu fiz? Vamos lá mandar um zap pro Cláudio. Então, Cláudio, estão falando que uma possível crise, estão pedindo para eu comentar, mas assim, eu não sei, não tenho dados assim, né? E aí, o que tá acontecendo? Bom, vamos começar até março. Até março, o mercado estava bem aquecido, de cada 100 proposta, vamos colocar que 90 não precisava nada do japonês. E aí Então, em de abril, 100, isso, 90% não precisava de nada de japonês. Nihongo Aí, Akaranai de Daijoubu. O Nihongo e Akaranai tava tudo bem, né? isso. E aí abril, com o fechamento fiscal, com a nova lei das horas extras e com a troca também das grandes empresas de horário de 5 por 2 para 4 para 2, a Peraí, entrada, então vamos com calma. O que é essa transformação aí? De 5 para 2, de 4 para 2, o quê? porque foram limitadas as horas extras, né, até 45 horas extras por mês, porém, no ano, em 6 meses, você pode ultrapassar essas horas. Ah, Então, sim. para se adaptar a isso, o pessoal das grandes empresas, tá? Então, é válido nesse primeiro ano para as grandes empresas. O sistema de trabalho 5 por 2, algumas já estão mudando para 4 para 2. Então, você trabalha 5 dias e folga 2, e agora você trabalha 4 e folga 2. 4 folga 2 ou 3? 2. 2 dias. Isso. E um outro dia? Oi? Então, você trabalhava 5 e folga 2, agora você Isso. trabalha 4. Trabalha 4, folga 2, depois mais 4, folga 2. Então, quem entrou no sistema 4 por 2, ele não sabe, sim, ele sabe se ele fizer o planejamento dele, ele sabe quando que a folga dele vai cair no sábado e no domingo. Né? Então, ele trabalha segunda, terça, quarta e quinta, folga sexta e sábado. Aí trabalha segunda, terça, quarta e domingo, segunda, terça e quarta, e quinta e sexta ele folga. Então, ele vai fazendo assim. Tem gente que trabalha já nesse sistema aí? Alguém? Sim, todas as muratas aí do Japão já estão no sistema 4 por 2. Olha, o Douglas tá falando. Verdade, tá horrível isso. Não tava Isso é, sabendo disso, não. isso é Meu ruim, aluno, o Rafael. E aí, Rafael, também tá aí assim? isso é ruim para quem tem família, né? Crianças pequenas, que aí não bate o final de semana com a folga do pai e a mãe que trabalha. Não é? Eu imagino. Olha, nossa, tem já um monte de coisa aqui. Posso ir perguntando aqui, pessoal? Sim, pode perguntar, né? É o melhor mesmo, pelo menos a gente tira É o as melhor, a dúvidas gente do vai respondendo, a pessoal. gente vai aprendendo. Então, olha só, o Rafael, ele é lá de Shimane também. Tô pra ir lá visitar o Rafael comer bolo de cenoura lá na casa dele. Então, ele tá perguntando assim: é verdade que a partir do dia 1º de julho desse ano, então já começou, né? 1º de julho, para ter o visto permanente, Sansei precisa ter 10 anos residente no Japão? Eu vi essa notícia também. Tá, olha, É só uma especulação? É uma coisa já eu vou, em eu vou falar processo? que eu vou falar que esse assunto, o ideal mesmo, é procurar imigração. Porque não é assim fácil, assim, ó, é 10 anos e pronto, acabou. Não, não é. Tem 10 anos, tem 5 anos, tem 1 ano. Tudo depende do perfil dele, como que é o visto dele, quanto tempo ele está lá, se o pai e a mãe estão lá no Japão, se ele mora junto ou não, quais são os parentes. Tudo isso vai influenciar se vão liberar o visto permanente ou não. Então, o que está acontecendo muito no Japão hoje, vamos colocar aí de um mês para cá, tem muita informação que não procede. Ou a pessoa pega uma parte da informação e já abrange para tudo. Então, gente, não é desse jeito. Cria aquele pânico generalizado. Isso. É que nem da crise, essa parte do visto. Quando o pessoal falou de 10 anos, eu falei assim, nossa, até fui questionado. Você falou de 1 ano, tal, tudo. Eu falei, bom, deixa eu levantar essas informações. Conversei com o pessoal que sempre trabalha com a imigração. Falou, não, foi colocado
Tipo, se você está indo pela primeira vez, mas tem assim, tem uns pré-requisitos lá, que se você tem aqueles pré-requisitos, não precisa ser 10 anos, pode ser com 5 anos, né? E aí, às vezes, assim, meu pai, minha mãe, é Nisei, eu estou aqui no Japão, será que eu consigo, eu estou aqui há 2 anos, eu consigo solicitar o visto permanente com esse pouco tempo? Sim. Eu sempre falo assim, o não nós temos, né? Não custa nada tentar. Então, tudo eles vão ver todos assim, os pré-requisitos e o histórico, né, dele e do familiar dele. Então, isso vai contar bastante hoje. Nossa, então cada caso é um caso, não entre em pânico antes de saber exatamente como que vai ser na sua situação. Resumindo, né? Isso daí mesmo. Porque senão uma pessoa espalha de um jeito, coloca de outro, a outra. Aquele negócio, a gente fala o que a gente quer e a gente entende o que a gente quer também. Então, cuidado, né? Se você estiver nessa situação aí, procura ver com o órgão mesmo responsável. Isso. Pegue sempre assim, de fontes confiáveis, né? Geralmente assim, o site do governo do Japão ou despachante que tem essa credibilidade, né? Então pegue de fontes confiáveis. Agora, se você for no Google, se for no YouTube, no Instagram, alguma coisa assim, sempre vai ter gente falando porque ouviu, né? Esse ouviu é muito complicado, né? Então sempre é bom você ver a fonte e ver sempre os dois lados da moeda também, né? Né? Ó, o Michael tá falando, horrível pra quem tem família, esse sistema 4x2. Não curto fim de semana com os meus filhos devido à escola. Vamos aprender japonês, isso aí, Sandro. Isso. Sistema 4x2, você falou no fim de semana a cada 3 meses. Se for fazer certinho as contas, a cada 3 meses você folga um final de semana. Meu Deus. Isso é o que está acontecendo hoje para quem está lá na Murata de Izumo, né? Que lá era um sistema 5x2, a partir de abril, maio, começaram a mudar. Ainda não são todos os setores que mudaram de 5 para 2, estão mudando gradativamente, né? Então, para quem tem filho pequeno, fica um pouco complicado. Porém, eu peço que fique por enquanto onde está, porque o mercado em si, no Japão, no geral, ele fechou muitas vagas de trabalho. Vagas tem, tá? Mas, sim, começaram a exigir assim, do candidato, né, outros pré-requisitos que até então não precisavam. Estão falando agora que muitas vagas de emprego estão precisando de 30% de Nihongo. Então, vamos na ferida. Então vamos lá. Eu falei no começo que de cada 100 até março, 90% não precisava nada. Hoje, de cada 100, eu falo que 70% a 75% é necessário o básico do japonês. Nossa, 75% é... Nossa, é quase que ao contrário, né? Isso. A gente tá falando de 90% Nihongo Akaranai e agora 75% que precisa de japonês. Isso. E esse japonês, o que inclui esses 30%? Muita gente pergunta, Nada, eu tenho 30% de japonês, porque eu também não sei como é que funciona essa parte de porcentagem. Existe algum critério de avaliação para saber quantos por cento uma pessoa fala uma língua? Olha, eu vou falar da minha pessoa. Se alguém perguntar quantos por cento você sabe japonês, até um ano atrás eu achava assim, sim, eu entendo 90 e falava 50. Hoje eu falo que eu entendo 90, porém eu falo 30. Né? Então, às vezes a gente sempre acha que sabe um pouco mais, mas, né, não é assim. Então, sempre é bom você estar conversando com a pessoa, com o professor, para ele avaliar você. Né? Então, eu recentemente fiz algumas aulas de japonês para saber que nível de japonês eu estou, né? E eu vi que o meu nível baixou. Só que depois de 2 meses, ele aumentou, né? Porque como eu estou no Brasil, pratico mais o português, não pratico tanto o japonês, né? Mas foi bom, né? E sempre nas minhas lives, né? Sozinho, ou com você, ou com outras pessoas, sempre eu digo sobre a língua, né? A língua, gente, independente, né? Você está no Japão, você está em outro país, você tem que saber a língua do país que você está, né? Para não depender dos outros. Vai que vem uma crise. Primeiro pré-requisito, se vier uma crise com o Japão, é altos e baixos, a gente vem acompanhando desde 91. Então, o primeiro pré-requisito geralmente é a língua. Se você não sabe, infelizmente é o primeiro a ser dispensado.
Tá? Às vezes o pessoal pode te perguntar, mas eu não tenho a língua, mas eu sou um funcionário exemplar. Isso conta, com certeza. Se a empresa achar que você vale a pena ficar, que você é uma pessoa que trabalha bem, sem problema nenhum. Porém, aquele estudo que eu fiz há 2 anos atrás, mais de 70% dos brasileiros que estão no Japão, né, não sabem japonês. Né? E você pretende fazer essa pesquisa novamente? Porque o Nihongan está crescendo, estamos mudando essa realidade. Então, próximo você voltar aqui para o Japão, faça essa pesquisa novamente. A gente espera que esses 70% dos brasileiros que estão aqui, que não falam japonês, diminuam para aumentar o número de pessoas que falem japonês, ou pelo menos Bom, entendam sim, um pouco eu vou voltar esse ano no segundo semestre. Agora eu vou voltar para fazer novamente todo esse levantamento. Tá? Assim que definir as datas, a gente faz um bate-papo, mas a intenção é chegar desde Izumo, o pessoal que está em Izumo, eu vou estar em Izumo, subindo Hiroshima, Okayama, Kyoto, Aichi, Shizuoka, Miya, Shiga, a gente vai subindo Kanagawa, Saitama, Guma, Chiba, Tóquio, a gente vai fazer todo esse processo fazendo um levantamento, né, de fábrica, de empreiteiro, de escola, de imigração, de consulado, de empresas, né, tudo que a gente achar que é interessante para a gente levantar informações, né, para nosso público brasileiro, a gente vai fazer esse trabalho. Então acompanhe a live da Landa, ela acompanha a minha live também, porque a intenção minha é quando estiver no Japão, sempre que possível a gente vai estar fazendo uma live falando, hoje eu estou aqui em tal província, na tal cidade, aqui tem isso, aqui tem aquilo, tal, quais a estrutura que tem para brasileiro e tal. E a intenção nossa é passar essas informações. Pode compartilhar, por favor. Quem puder compartilhar, Luiz, arigatô. Vamos lá. Deixa eu anotar algumas coisas aqui, mas acho que eu já perguntei para você, que o pessoal estava perguntando aqui. Então, vamos lá. Perguntas aqui do pessoal que já passaram. Eu gostaria de saber da atual situação do Japão. Sim. Resumindo. Então, as vagas, então, estão para 4x2. Não todas, claro, mas teve essa alteração em muitos lugares. Então, você trabalha 4 dias, folga 2 dias, porque teve várias mudanças, né? Isso. Teve a parte da hora extra, né? Eles cortaram bastante hora extra. Isso também, desde quando eu cheguei no Japão, eles falam de cortar hora extra. Né? E eu acho que agora, porque realmente, assim, até os japoneses mesmo, né? Se você quiser trabalhar o marido agora, volta a ser pra casa também. Porque eles desligam, disjuntou da empresa. Né? Porque, assim, às vezes, pela cultura, né? O japonês já faz o Sabutsuzankyo, né? Que nem é... Eles nem recebem pela hora extra, né? Quando é mensal, pagamento mensal. Então, mas eles continuam trabalhando assim mesmo, porque tem serviço. Eles sabem que no dia seguinte vai ter mais serviço ainda. Então, eles desligam de toda a empresa lá e vai embora. Porque senão, a legislação cai em cima, né, da empresa. Deixando bem claro que essa mudança 5x2 para 4x2 é só para as grandes empresas nesse primeiro ano, tá? As pequenas empresas nesse primeiro ano não há necessidade. Provavelmente a partir do segundo ano, né? Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer, se vai realmente, né, vai cair também para as pequenas empresas também ou não. Muito interessante o que a Suemi está dizendo. Acho que as empresas, as empreiteiras deveriam investir nos funcionários e ensinarem o Nihongo para os funcionários. Assim como os vietnamitas têm aula de Nihongo, também teríamos que ter. Como que funciona assim? A gente vê muito a comunidade brasileira e os outros estrangeiros que estão aqui. A gente vê mais gente, né, aqui da Ásia, principalmente, vindo para o Japão. E eles já vêm, às vezes, falando um pouco já com um certo nível, ou então a gente vê eles estudando. Muitas vezes eles vêm sem família também. E como é que a gente poderia, assim, a grosso modo, comparar a comunidade brasileira, que são mais famílias, com esse pessoal jovem que vem aqui para a Ásia? Eles vêm com que tipo de visto? Olha, os asiáticos, eles entram preparados no Japão, principalmente na língua japonesa. Então, todo aquele estudante que está saindo, está vindo fazer um estudo, ou um estágio, ou um trabalho, ele já vem se preparando há 1 ano, há 2 anos para entrar no Japão.
Por isso que quando eles chegam no Japão, eles sabem se comunicar, eles sabem se virar. Então, eles fazem o planejamento lá. E nós, brasileiros, não fazemos esse planejamento. Né? A gente coloca na cabeça assim, eu sou descendente, por direito eu tenho eu posso requerer o visto, mas ele não prepara. Né? Então, vamos colocar, eu estive em 2016, 2017, 2018. E sempre a gente foi falando, vai se preparando, porque a tendência é a exigência da língua. É igual do Yonsei. Nós começamos um planejamento em 2016. Em 2017, nós lançamos o site. Em 2018, o governo do Japão abriu o visto para o Yonsei. E desde então, a gente sempre vem falando, pessoal, vai estudando, que com certeza um dos pré-requisitos é a língua japonesa. Então, se eu colocar para você, de 100 pessoas que realmente, são 100 Yonseis, vou falar para você, desses 100, no máximo 5 correram atrás para estudar o japonês. Os outros 95 não correram atrás. Tá? Isso eu tenho estatística, tenho cadastro, então a gente vem acompanhando, não é o achômetro, tá? São dados, né, que a gente tem aqui e pode falar. Porque hoje mesmo, todo dia eu tenho um cadastro em Yonsei. Eu falo para você, 90%, 93% não sabem nada do japonês. Alguns sim, estudaram no Japão, ou nasceram no Japão, voltaram, esses sim tem. Mas a maioria, eles esperam que o Japão tire esse pré-requisito da língua para que eles possam ir para o Japão. A espera não de um milagre, né? Mas a espera do outro se mover, né? Então eu sempre falo assim, a gente tem que estar preparado, que as oportunidades aparecem. Né? Então, para quem está no Japão, o primeiro pré-requisito é o quê? Saber japonês. Segundo, se você tem uma habilidade, você tem uma experiência, alguma coisa assim, que dê para você se candidatar não somente com uma vaga de fábrica, mas também numa vaga a nível técnico, que tem vaga também, e nível profissional. E se você for ver o salário é totalmente diferente. Né? Enquanto a gente fala um homem, uma média do salário de 300 mil, na fábrica, a nível técnico é 1 milhão de ien. Se você for ver em nível profissional, você vai para 7 milhões, 10 milhões de ien mês. Né? Então, tem que estudar mesmo japonês. Eu mesmo estudo, né? Por que o pessoal não pode estudar? Não é? Tem que estudar. Não, é um aprendizado que nunca acaba também, né? Isso que é bom também, que sempre tem alguma coisa né, ali para você aprender. Se eu estudar a língua, é garantido? É garantido, acho que nunca, né? O Edvaldo que tá perguntando, acho que garantido é uma palavra que é difícil da gente. Eu não vou garantir, né? Acho que ninguém garante. Mas isso é um dos fatores, né? O estudo da língua, né? Tem vários outros também. Igual o Claudio falou, né? Se você trabalha direitinho ali na sua empresa, né? Pode ser que você não esteja ali na lista de ser mandado embora na primeira crise por conta disso. Né? Pode ser. Né? Então, assim, uma pessoa que não sabe japonês está ali porque ele trabalha bem, trabalha certinho. Né? Então, assim, tem várias... Depende de outros fatores também, não só do japonês. Mas o japonês, claro que é importante. Vai ter crise? Recessão, que mais aqui? O que está acontecendo? Deixa eu ver aqui, eu saí. Mas por que a falta de emprego? Bom, O pessoal que está no Brasil, que já recebeu um visto e não está vindo, o que está acontecendo? Depende da empreiteira? Só para complementar isso que a gente comentou agora, a vaga de emprego é igual um currículo, tanto no Brasil quanto em qualquer país. Quanto melhor currículo você tiver, maior a probabilidade de você ter uma melhor vaga. E também um emprego, né? Hoje o Japão está em baixa, então o que acontece? As empreiteiras estão selecionando. Né? Eu vou falar assim, antigamente mesmo, aos 50, 60 dias atrás, uma empreiteira recebia 10 consultas de candidato. Hoje estão recebendo 100 consultas. Então, assim, é a lei da oferta e da procura. Então, eles vão procurar aquilo que tiver mais habilidade, mais pré-requisito, né? Então, eles vão selecionar. E até então, até março, tinha muito serviço, então o candidato conseguia escolher. Então, hoje virou um pouco hoje. Hoje as empresas estão escolhendo, né? E acontece aqui também no Brasil. Agora, quanto ao serviço para quem está no Brasil e quer embarcar para o Japão e não tem o visto e não tem o serviço, o que está acontecendo? Né?
De abril para cá, as vagas foram diminuindo, né? E aí, o que que acontece? Hoje tem muitas agências que fazem a parceria com as empreiteiras e as empreiteiras dão um serviço. Porém, com essa caída de contratação, o que que acontece? Não são todas as agências que têm esse serviço. Até março tinham, porém, caiu a contratação. Tipo, você vai para tal fábrica. Mas aquela fábrica não está contratando. Aí essa agência não tem uma outra proposta para oferecer. Então, você tem que verificar quem tem serviço hoje, né? Eu falo hoje, a TGK é minha parceira. A TGK ela tem mais de 20 anos de mercado. Ela tem serviço, tanto para homem como para mulher, casal com filho, como casal sem filho. Por quê? Porque são anos de mercado e anos de parcerias, né? Altos e baixos, eles estão juntos, né? Então, por isso que eles têm vaga. Agora, às vezes tem algumas pequenas agências que só tem parceria com uma empreiteira. Então, se aquela empreiteira não tem serviço, ele tem que verificar. Aí até mesmo, aí o que acontece? O candidato, na ansiedade de ir logo para o Japão, ele já começa a ir procurar em outras agências, tal, se não tem esse serviço. Isso está acontecendo muito aqui no Brasil. Tá? Nossa, entendi. Se caiu o serviço, sim, a contratação, sim, realmente caiu. Vamos colocar a Murata. A Murata, desde maio, a Murata, não generalizando também, a maioria das Muratas, desde maio, não faz contratação. Né? Mas eles têm uma previsão de dar uma melhorada. Né? Preocupante até para quem está aqui no Japão, né? Estão dizendo que está diminuindo a produção, há lugares que não tem hora extra. Isso. O que também afetou também foi a gente fala assim, essa briga comercial, econômica entre a China e os Estados Unidos. Todo mundo sabe que o Japão depende muito dos Estados Unidos e também da China. Automaticamente, se eles entram uma briga de uma guerra fiscal, alguma coisa assim, então automaticamente o pessoal, né, coloca o pé no freio aqui, vamos segurar um pouco para ver o que vai acontecer. Né? Se eles vão ficar nessa briga, vai afetar não somente o Japão, mas como outros países, então automaticamente eles seguram, o que acontece? Não tem produção, não tem hora extra, também automaticamente o produto eles têm, porque eles têm um planejamento de produção, só que eles cortam tipo a matéria-prima. Né? Então vamos segurar, se eu compro uma tonelada de matéria-prima, eu vou comprar somente 200. Então, o que isso acarreta? Efeito cascata. Né? Então, se tem pouca matéria-prima, automaticamente não vai ter muitas horas extras. Se não tem hora extra, não tem serviço, automaticamente vão dispensar. Tá complicado. O pessoal de Izumo também dando folgas mensais de 3 dias em média. Yamanashi está meio parado, havendo até demissões. Mas quem está trabalhando está entre 45 e 70 horas extras, mas não são todas as fábricas. Murata de Izumo está deixando os funcionários em casa e não estão pagando. Meu esposo entrou na Murata em janeiro e disse mesmo que está difícil. Deixa eu ver aqui uma pergunta da... Deixa eu dar uma olhada aqui só um pouquinho. Qual a dica para aumentar a probabilidade de conseguir um emprego? Fazer fichas cadastrais em empreiteiras. Deixa eu bater, né? Não tá indo. Tá aí que eu não consigo ver o restante. Consegui. Para fazer fichas cadastrais em empreiteiras, muitas pessoas não querem nem ir fazer as fichas. É isso que eu tô entendendo mesmo? Não, é assim. Tem alguma dica para aumentar a probabilidade de conseguir um emprego na hora de fazer a ficha? Olha, é assim, é a mesma coisa quando você vai procurar um emprego. O ideal sempre é você verificar se naquela fábrica, naquela empreiteira tem vagas, e se tiver algum conhecido, alguma coisa, pede para fazer uma apresentação, né? É uma indicação, a gente fala o QI, né? O que indica, né? Isso ajuda bastante. Porém, no Japão, tem muitos casos, também não generalizando, mas de pessoas que ficam pingando em serviços. Tipo, eu vou para uma fábrica hoje, daqui 2, 3 meses pingo para outra, e para outra, e para outra, e para outra. Isso automaticamente o que acontece? Acaba sujando o currículo da pessoa. Né? E isso também afeta
que se eu sou um contratante, eu vou verificar o currículo. Nossa, por que a pessoa pingou tanto serviço? O que realmente aconteceu? As fábricas que são ruins ou o candidato que, infelizmente, não adapta ou aconteceu alguma coisa, tá? Então, hoje, assim, se você tem interesse em mudar de serviço, analisa um contexto geral. Por quê? Se você é solteiro, é uma coisa. Se você tem uma família, é outra coisa. Porque eu sempre peço assim, primeiro você tem que ver as crianças, para onde você vai mudar, tem estrutura para as crianças. E depois sim você verifique se tem vaga de emprego, né? Não adianta ir, ali tem uma vaga de emprego para mim ou para minha esposa, e aí não tem estrutura para as crianças, não tem escola, não tem nada. E aí? Né? Então sempre eu falo, começa pelas crianças primeiro e depois verifica o que tem para os pais. Mas sempre analisa um contexto geral, não somente salário, né? E também não somente hora extra. Deixa eu colocar aqui algumas... Tô fazendo minhas anotações aqui que vai passando os comentários muito rápido. Bom, isso é uma coisa muito importante que você falou. Depois que a gente realmente tem filhos, que a gente começa a pensar até se aonde que a gente mora é perto de uma estação para a criança poder pegar um trem, para poder ir para a escola, ou se o caminho até a escola tem as vias, são largas ou é mais estreito, tem que... Então, assim, tudo a gente tem que pensar, né, quando a gente vai poder escolher o lugar de trabalho, né? Eu sinto que, assim, eu não me importava muito com isso. Qualquer lugar onde eu tivesse indo. E, às vezes, você até tá disposto, não, 40 minutos de casa, 3 ônibus, mais... Vou poder ir trem, mais 3 ônibus. Tudo bem, eu vou, né? Você tem toda a disposição, mas depois você consegue manter, depois você consegue ir feliz trabalhar. É isso que é muito difícil, tem que ser pensado. Teve uma pessoa que falou TGK, vim pela TGK, e muito boa, né? Elogiou a empresa TGK. Sobre os 10%, que agora o imposto dele está em 8%, mas ele vai subir para 10%. O que isso vai influenciar na vida do pessoal? Claro, né? Vai aumentar tudo. Mas qual que é a medida do governo em relação a isso? Olha, eu sempre falo que independente se o governo vai aumentar em 10%, se não vai, a gente sempre tem que fazer o dever de casa, né? Então, como pai de família, né, eu sempre verifico assim, porque a primeira vez que eu coloquei o pé no Japão foi em 91. Em 91 você ia para trabalhar, para ganhar dinheiro. Então a gente não tinha celular, não tinha carro, então você trabalhava, voltava para casa, trabalhava, voltava para casa, de vez em quando, no final de semana você saía. Hoje você vai no Japão, você chega no Japão, no dia seguinte você já vai na prefeitura, regulariza o seu Zairo, e de lá para lá, de lá você vai para onde? Você vai pegar um plano de celular. Ali já vai ser um gasto. Depois de uns 3 meses, ou não dá nem 3 meses, a pessoa vai fazer o quê? Vai converter a carteira de motorista dele para a conversão do Japão. Aí depois, mais um tempinho, ele vai lá e compra um carro. Eu não estou falando aqui que não pode ter um carro, que não pode tirar, mas isso são custos, porque depois tem o imposto, seguro e tal. Então, automaticamente, o que você ganhava antigamente, você ganha hoje, porém, você tem um custo maior. Tipo, antigamente não tinha Chacai-Roquem, hoje é obrigatório ter Chacai-Roquem. Primeiro dia de você trabalhar, automaticamente você tem que pagar Chacai-Roquem. Mas, tipo, esse custo do celular, esse custo do carro, esse custo do seguro, então a gente tem que rever. Então, se eu vou ter um custo maior agora dos impostos, o que isso vai impactar no meu custo mensal, né, aqui do meu orçamento. Então, onde é que eu tenho que cortar? Né? Às vezes o pessoal pega um plano de celular e está pagando 15 mil por mês. Será que eu não posso reduzir isso para 10 mil, 7 mil? Né? Então, a gente sempre tem que ver, primeiro, o que eu ganho e o que eu estou gastando. E o que eu tenho que guardar. Que hoje a maioria, infelizmente, ele não faz o planejamento financeiro. E simplesmente assim, quem está indo para juntar, ele fala assim, eu vou lá, eu quero juntar 100 mil dólares. Né? Falar todo mundo fala, mas se ele guardar $1.000 por mês, equivale a 100 meses. 100 meses são equivale a quantos anos? Aí a pessoa se assusta. Né?
Então ela sempre fala assim, antes de você sair daqui, você faça o seu planejamento. E também eu sempre prezo com o pessoal que eu converso. Quem está eu estou aqui no Maringá, aqui no Paraná, aqui precisa-se da carta de elegibilidade. Então hoje, para quem for trabalhar no Japão, menos de 4 meses não consegue embarcar, é difícil. Então nesse período eu falo assim, vai se preparando, vai se planejando, né? Até mesmo a parte do japonês, né? Verifica com os amigos, com os parentes. Bom, se você vai trabalhar em tal lugar, qual a estrutura que tem? Se tem a estrutura para criança, como que tá, como que não tá? Você vai colocar em escola japonesa, você vai colocar em escola brasileira, né? Porque escola brasileira e japonesa são preços diferentes, né? Então a pessoa tem que verificar certinho onde vai colocar também. É verdade. Já vi até uma pessoa que comentou aqui, falando de crise e tal. Né, a gente pode citar a crise que teve depois do tsunami também. Então, assim, uma coisa que não tem nada a ver com a economia, um desastre natural pode abalar toda uma estrutura de um país. Então, não tem como prever uma crise, né? Tem as especulações e crise é uma coisa que sempre vai acontecer. Então, a gente tem que estar só meio que preparado. A gente não sabe quando. Eu sempre falo, né? Todo país, independente que o Brasil, o Japão, né? O decassegueiro sempre fala, o decassegueiro tem sorte. Quando o Japão tá bom, o Brasil tá ruim. Quando o Japão tá ruim, o Brasil tá bom, né? O Brasil tá ficando bom, então? Sim. Pra quem tá ficando ruim, quem tem que tá ficando bom, né? Então. Nesse primeiro semestre aconteceu pouca coisa, né? Agora com a votação da Previdência, que tem que ser votada, com certeza tanto o brasileiro como o investidor estrangeiro estão vendo com bons olhos o Brasil, né? Então esse segundo semestre agora provavelmente deve ter uma pequena melhora, ano que vem sim deve ser um ano melhor ainda. Essa perspectiva, né, nós como consultores, como pessoal também consultores internacionais tem essa visão. Deixa eu perguntar aqui, fazer pergunta do Marcelo. Ele já perguntou várias vezes, desculpa, Marcelo, que fez você esperar tanto. Como está o Marcelo, como está o mercado TI no Japão e para estrangeiros, né? Você sempre costuma falar sobre essa parte do TI aqui, né, com as lives. Eu vou falar assim, o mercado do Japão de TI, muito bom. Mas também Estados Unidos, o Brasil, Canadá, todo mercado, todo país necessita de bons profissionais em TI. Tá? O Brasil precisa, tá? Estados Unidos precisa, o Japão precisa mais ainda. Né? Que eu comentei numa live, não sei se foi contigo ou com outra pessoa, que uma reunião minha eu conheci uma pessoa que era um presidente de uma cooperativa que representavam 800 empresas de TI. Né? E outra foi um consultor, eu não sei se foi daí, né? Ernest Young ou da JP Morgan, perguntando para mim se eu trabalhava com mão de obra, porque ele tem um cliente que precisava de 100 pessoas de TI. Tá? Então, esse tipo de mercado de TI, ele tem em qualquer país vaga. Se o cara for bom, ele tem vaga em qualquer lugar. Se for bom, se dominar a língua, sem problema nenhum. Né? Então, quem tem um pouco essa parte vai se especializando cada vez mais, que vaga tem, tá, gente? Japão, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, tem sem problema nenhum. Ai, que legal. Será que deixei passar alguma pergunta aqui, gente? Deixa eu dar. Aqui o pessoal tá conversando também entre eles, tá ótimo essa interação, mas assim, às vezes eu não sei qual que é pergunta pra cá ou não. Mas vamos lá, 50 aí, pessoal participando. Gente, compartilha a live, vamos chegar até uns 450. Chegou até 411. Vamos lá, o Marcelo. Ó, hoje tenho muito medo de voltar pro Japão, porque estou trabalhando em uma fábrica no Brasil já faz mais de 10 anos. Perdi o comentário. Mais de 10 anos, só um momentinho. Mais de 10 anos. Será que compensa? Compensa arriscar? Olha, 10 anos já no Brasil, ou seja, tá estável até? Eu vou falar, para quem está aqui no Brasil, se você está desempregado e tem dívida, não tem o que pensar. Vá para o Japão. Se tem essa possibilidade, vá para o Japão. Agora, se você está empregado, você não tem dívida, aí você tem que verificar. Você é sozinho, você tem que manter o pai, mãe, ou não tem nenhum dependente, não tem família.
faça uma boa análise, tá? Se realmente vale a pena ir para o Japão. Tá? Então, isso que eu sou bem transparente com as pessoas que me procuram quando elas querem ir para o Japão. Porque a primeira pergunta que eu faço é por que você quer ir para o Japão? Né? E aí a gente vai fazendo outras perguntas. É para um motivo financeiro e tal. Então, a gente sabe que o Brasil entrou em recessão no segundo semestre de 2014, então já se passaram quase 5 anos. E agora que vai dar pequena melhora. Então é muito tempo, né? Então tem muita gente que a empresa fechou, tem dívida. Então, se está desempregado e tem dívida, aproveite essa oportunidade para ir para o Japão, sim, tá? Agora, quem tem emprego, não tem dívida, e estou estressado aqui de Brasil, estou pensando em clarear um pouquinho para o Japão, analisa bem, tá? Analisa bem. Eu não posso falar em nome das pessoas, tá? Mas eu posso só passar essas informações, né? Que analisem bem, coloque os pontos positivos e os pontos negativos no papel, e aí a pessoa tem que decidir, eu não posso decidir pelas pessoas. Entendi. Tem muita gente perguntando a área de advocacia, outras áreas mais específicas. Aí depende muito também, né, Cláudia? Um profissional assim, que ele já trabalha na área dele, se formou, trabalha na área dele, para vir para o Japão, tem todo um processo de você atuar na sua área. Deixa eu ver aqui. É muito mais difícil. Não é impossível, né? Mas é difícil você validar seu diploma, ou então né, se certificar assim, de que você está legalmente atuando na sua área, não é muito fácil. E a primeira coisa é o japonês. Você pode esperar que o japonês é um dos níveis mais altos da proficiência, o N1, né? Praticamente, você precisa ter. Deixa eu ver, alguém perguntou sobre a área de turismo. Eu não costumo ver muito emprego na área de turismo, a não ser em Okinawa, né? Okinawa tem muitos resorts, quando eu viajo para Okinawa, parece que eu vou sempre. Mas assim, às vezes que eu fui, o pessoal que trabalha no hotel são pessoas estrangeiras que falam também inglês. Então, assim, tem, mas não aqui onde eu moro, né? E também tem essa parte de saber ou não japonês, saber ou não outra língua. O que eu vejo aqui que a agência de viagem é muito complicado de trabalhar, porque a gente, como aquelas tabelinhas de agência de viagem ali, muitas pessoas faz um vídeo sobre aquilo. Gente, eu não entendo nada daquilo. Eu fico olhando, a moça fala ali pra mim, mas aquilo ali, o sistema é muito diferente, né? Eu estudei turismo no Brasil e era muito diferente do que quando a gente vai aqui numa agência de viagem. Então, né, talvez até tenha, mas em outra região, e na parte da agência de turismo eu já não sei. O pessoal comenta do que poderia ser feito no Japão. Tem que tomar muito cuidado para ver a área que for trabalhar, porque geralmente é necessário uma liberação, né, como a gente pode falar, de uma licença. Né? Então, se você for trabalhar com a área de corte de cabelo e tal, precisa de uma licença. Advogado precisa de uma licença do Japão, que não é fácil. Até onde eu sei, somente 2 brasileiros que conseguiram essa licença no Japão. Né? Então, todas as áreas que forem trabalhar, verifique qual a licença que é necessária para poder trabalhar. Porque se você trabalhar irregular, e se o fisco do Japão pegar você, aí você vai ter uma grande dívida a pagar. Tá? Então, não faça nada fora da lei, porque no Japão tem que eles te acham. Né? Para nos tomarem direitinho, né? Porque uma hora o negócio, a polícia vai do nada. Vai pegar uma multa, né? Principalmente se for naquela linha do trem lá, se não parar. Nossa Sempre tem um guardinha ali. Eu morro de medo daquele negócio. Você para, você faz o tomaré, quando você vai, você acelera com o carro ali. Essa semana eu passei por isso. Meu Deus, meu coração vai tuque. Vamos lá ver, gente. Quem mais? Tem mais algum... Eu já tô abanando meu celular porque ele tá ficando tão quente nas lives que eu tô fazendo que a gente não pode demorar muito. Se o Cláudio tiver até a oportunidade de um outro dia conversar mais um pouco sobre esse assunto ou conversar sobre qualquer outro assunto que vocês queiram saber aí também, né? Eu, por mim, eu aceito, Cláudia. Só mesmo essa agenda bem sogacia aí. Não, tranquilo. Também, né? Porque aqui a gente já meio que acabou o expediente. Você ainda tá no meio do seu expediente aí no Brasil, né?
Não, para mim não tem problema nenhum. Eu sempre gosto de fazer lives com a intenção de levar as informações, né? Então, muitos que estão no Japão, muitos que estão no Brasil, quase não tem tantas informações igual a gente tem, igual eu, você tem, né? Então, às vezes a gente faz essas lives em conjunto, a gente faz essas lives sozinhos, né? Com a intenção mesmo de levar essas informações. Uma coisa eu sempre digo, as informações que a gente passa, sempre com informações de fonte, né, segura. Eu não vou ficar falando uma coisa que a gente não sabe, né? A gente não pode fazer isso, né? Porque, que a gente falou, tem muitas famílias indo para o Japão, né? E família, a gente não... É uma coisa séria, gente. Então, tem que tomar muito cuidado em falar, isso não pode, isso naquilo, tal, 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 né? Pode vir, que isso que aqui é tranquilo, tal. Então, sempre assim, sempre verifique os dois lados, né? Não somente um lado que uma pessoa comentou, né? Então, era muito fake news no Brasil, né? Agora tem muitos aí no Japão. Tem, tá tudo. Vai ficar disponível a live aqui mesmo. A live vai ficar gravada, pode compartilhar, pode comentar bastante aí depois, o pessoal que assistiu depois também. E uma coisa que ficou faltando eu comentar, que também acabaram de comentar aqui, é sobre a idade. A idade é um outro fator também. Olha, o Mário tem 59 anos. É possível trabalhar com ganhos acima de 1.200 ienes? Depende também do, né, qual setor, né? Mas assim, essa questão da idade é muito cedo, tipo, a pessoa ainda é super geek, jovem, e já, tipo, pela idade, a pessoa já vai selecionando ou não, né? Vamos falar sobre uma boa pergunta. Quem está no Brasil que vai para o Japão nessa idade, a maioria ainda, se for daqui para o Japão, é a área de alimentação, né? Tanto bentô, confeitaria, padaria. Quem está no Japão já muda um pouco, que aí você vai fazer uma entrevista pessoalmente, cara a cara, né? Porque quem tem idade quer saber como está a sua saúde, né? Se você tem o visto certinho, se tá tudo certinho, né? Então, isso realmente, hoje, com a pouca vaga de emprego que tem daqui para o Japão, hoje, se tinha uma empresa que contratava até 50 anos, hoje ela caiu para 45. Tá? Mas ainda algum outro lugar ainda às vezes pode ser que pegue uma idade de 59, tipo num componentes eletrônicos. Só que aí eles vão analisar a saúde, principalmente a saúde, e se ele sabe falar japonês. Tá? Porque eu tenho algum colega que coordena uma fábrica, ele falou assim, aqui eu posso pegar até lá 55, 56, desde que o estado da saúde esteja boa e que fale japonês, pelo menos no nível intermediário. Tá? E antigamente, há uns 3 meses atrás, essa fábrica pegava as pessoas até 60 anos e sem japonês. Hoje não, hoje só entra lá quem sabe o japonês intermediário. Tá? Então, né? Então, 59 hoje, se alguém perguntasse para mim, falar, olha, hoje somente área de alimentação. Há 3 meses atrás, poderia até tentar uma vaga de componentes eletrônicos, autopeças, né? A gente poderia até verificar com alguns parceiros aí do Japão. O que o Rafael comentou, o Rafael Ledizuno, ele comentou o seguinte, exatamente o que você falou, né? Idade depende muito, pois na fábrica de Izumo tem bastante gente com mais de 50 anos trabalhando em game, mais que muitos jovens. Né? Então, quando você tá aqui, que você vai pessoalmente na empresa fazer uma entrevista, tem esse fator aí a mais que você tá ali presente, né? Você tá, né? Porque você tá vendendo o seu serviço para a empresa. Se a pessoa vê que você é uma pessoa que realmente vai dar conta do serviço ali fisicamente, tem mais chance. Agora, pelo papel ali, é muito complicado, né? Eles vão ver, assim, vai fazer assim com seu papel, ó. Né? Esse vem, esse aqui não, nem olha às vezes, né? Então, isso realmente... O que conta hoje bastante também, porque como o pessoal está no Japão, eles vão ver o papel, o que conta também é a referência. Né? Vamos colocar que um consultor fez uma entrevista, e o consultor coloca, não, o perfil é muito bom, a saúde está em dia, tudo certo, tudo bom, recomendo, né, a contratação. Isso conta bastante, tá?
O pessoal tá ouvindo barulho? Barulho na live? Tem um barulho na live, tá bem chato. Eu não tô vendo barulho não, Eu gente. também não. Aqui pra mim tá normal. É a internet. Deu uma pane aí no Facebook Eu esses acho que dias é o atrás. frio, acho que é o frio que chegou aqui. É o frio, chegou aí, aqui tá um calor, uma chuva, né? Ou é meu celular que vai esquentando, ele vai falando as mensagens subliminais. Né? Ok. Tá assim, ó, o pessoal tá comentando barulho mesmo, argumenta sai, tá tendo barulho. Não tá antes. E agora... Ah, sou eu contando, né? É isso mesmo, Luciana. É o barulho, talvez, do microfone na camisa. Vamos segurar um pouco assim, então, pra ver. Ah, então tá bom. Agora sim, que susto. Então, mas é isso, gente. Ah lá, tá. Já vou deixar o convite já pro Cláudio para a próxima vez tá aqui com a gente, para vocês participarem novamente. Se vocês quiserem deixar alguma dúvida, algum tema aí de sugestão, né? Se estiver dentro das possibilidades do Cláudio, se tem já uma pesquisa em relação a isso, como ele falou, são sempre de fontes seguras, então talvez pergunte uma coisa que ainda não foi feita, né? Alguma pesquisa sobre esse assunto. Então deixa aí também nos comentários o que vocês estão precisando saber, porque na verdade vocês me mandam a pergunta nos inbox e eu fico assim, tá, Cláudia, então eu só tô perguntando isso daqui. Então se vocês já colocarem aqui direto, o Cláudio também vai ter acesso, né, a essas perguntas. Melhorou, parou o barulho. Ai, que bom, eu não tava percebendo esse barulho. Então, tá bom. Cláudio, muito obrigada mais uma vez, sempre, por esclarecer muitas coisas. Eu me sinto muito privilegiada de ter informações vindas de você assim, em primeira mão aqui, junto com o pessoal. Então, arigato mesmo. E a gente se vê, então, em breve, dependendo da sua agenda. E mais uma pergunta, quando que você chega no Japão mesmo? O pessoal perguntou, teve gente que perguntou, e eu não anotei. Bom, a previsão agora no segundo semestre, né? É que não tem nada definido ainda, mas a gente vai com certeza para o Japão e fazer esse levantamento. Eu criei um canal no YouTube e às vezes eu faço e eu jogo lá. Então tem muitas informações que às vezes as pessoas me perguntam, aí eu direciono para o meu canal no YouTube, lá tá claudiosuzukibr.jp, tá? Então todas as lives que eu... Claudio Suzuki BRJP. Cláudio Suzuki BR.jp. Alguém coloca, escreve aí, por favor. Cláudio Suzuki. BR espaço JP. B de Brasil. Isso, BR. B de Brasil. Então, BR. Não, espaço JP. JP. Gente, coloca aí, senão eu vou dar um outro canal para vocês aí. Curso de estética é válido aqui no Japão. Curso de estética do Brasil válido aqui? Acho que não, né? Depende também, acho, da estética. Que eu vi uma esteticista falando que ela precisava fazer uma prova aqui. Depende, né? Provavelmente vai precisar de uma licença. Por isso que eu pergunto, sempre falo. Verifique no órgão competente e verificar se essa área de atuação é necessário essa licença ou não. Ok? Uhum. Então tá, gente. Então... Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, né? E a gente... Boa noite para vocês. Pode falar, desculpa. E a gente pode fazer uma live aí mais pro final do mês, alguma coisa assim. Tá ótimo. Então tá bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Compartilhem essa live, porque eu tenho certeza que pode ajudar mais pessoas aí com essas informações pra gente espalhar mensagens, assim, notícias de fontes seguras, para não acontecer aquele pânico todo que às vezes acontece, daquele grupo bombando, gente, né? Vamos embora pro Brasil, porque já falta. Então, compartilhem realmente informações que vão ajudar outras pessoas. Então, compartilhem, por favor. Boa noite para vocês. Quem não me segue lá no Instagram, me sigam lá também. Tô sempre postando coisa lá do momento, ou coisinhas assim, né, do dia a dia, de japonês, de produtos, de várias coisas. Então, me sigam por lá também. Jogando com Nanda. E se tiverem alguma sugestão, dúvida, coloquem nos comentários também, né, que o Cláudio pode estar organizando alguma outra live junto com a gente aqui, para poder falar sobre esses outros assuntos, tá bom? Bom dia para quem tá no Brasil, bom dia para todo mundo também, claro. Ok, gente, obrigado, boa noite, bom dia, obrigada, tchau. Boa noite, tchau, tchau.